Conversava com alguém essa semana e falava o seguinte, que o Covid trouxe um esfriamento na fé de muita gente. E esse irmão fez um alerta, pastor, na verdade não foi esfriamento, foi um peneiramento. Eu comecei a refletir e percebi que isso deve ter acontecido mesmo. Porque a gente precisa ser conhecido como discípulo de Jesus, e tem algumas coisas que o discípulo de Jesus estampa no seu coração. Eu fazia leitura essa semana do livro de Juízes e me deparei com aquela cena bonita que eu sempre gostei de ler, desde menino, Gideão, os 300 Gideões. Interessante que o Gideão foi um personagem muito curioso, e ele fez um teste com Deus para ser comissionado no trabalho que ele foi convocado por Deus, e havia uma oposição dos midianitas, os inimigos de Israel, e Deus pede para Gideão conclamar o seu exército. Vieram 32 mil pessoas. Deus chegou para Gideão e falou: Gideão, é muita gente. Então, diga para aqueles que são tímidos e medrosos que retornem. Ficaram 10 mil. 22 mil cascaram fora, que nem diria a gíria popular. Mas Deus novamente diz para Gideão: é gente demais ainda, Gideão. Porque eu não quero que esse povo diga que fomos nós que vencemos. Então você vai fazer uma prova, desce os homens às águas. E lá vai ter um teste, de acordo com como eles beberem água, vai ser separado um grupo do outro. E aqueles que iam lá beber água e de qualquer jeito bebia água, diferenciava daqueles que com a mão na arma pegava a água e bebia. Esse foi classificado, sobraram 300, e com esses 300 o Senhor derrotou todos os midianitas. Eu já ouvi uma pregação sobre esse texto falando do avivamento, do vestibular do avivamento, que Deus faz um vestibular que refina algumas pessoas. E é essa a minha preocupação, porque pensar numa comunidade de discípulos, preparando para ir para um novo espaço, nós queremos ter uma comunidade viva de discípulos. Parece que as contas não fecham, porque quando a gente olha para o hall de membros, em termos de organização e igreja, na igreja local nós somos 2.800 e poucos membros. Nós temos na média frequente dos nossos cultos, 4 de domingo, os 4 cultos e de terça, 1.600 pessoas participando. Sendo que dessas 1.600 pessoas participando, nós temos muitos visitantes e frequentadores. Então vamos pensar que nós tenhamos aqui 1.300, 1.200 pessoas que são membros da igreja. Para 2.800, não fecha a conta. E também fizemos a estatística no ano passado de que dos 2.800 membros da igreja que temos, apenas 48% foram contribuintes no ano passado. 52% não tiveram nenhuma contribuição. Então parece que está tendo realmente um peneiramento daqueles que efetivamente querem ser chamados de discípulos de Jesus. Essa tem sido a nossa tônica sobre o chamado do discípulo. Nós temos pensado que o discípulo foi chamado para servir, o chamado do discípulo foi para seguir. Outra expressão que usamos aqui, o chamado do discípulo para homotumandon, que é uma palavra que denota essa vivência na atmosfera do corpo de Cristo. O chamado do discípulo também para se relacionar com pessoas, porque é comunhão, é koinonia, é povo com povo. E a semana passada, o pastor Denis trouxe a palavra sobre o chamado do discípulo para testemunhar. Nós queremos dar sequência a esta palavra, e eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, apenas o versículo 12. Esse versículo para mim marcou, porque na minha mocidade nós tínhamos um motto na nossa mocidade, e esse era um motto, e eu decorei bastante esse versículo e carrego ele no meu coração. E eu queria que você lesse comigo esse texto, vamos ler juntos. Ninguém despreze. Vamos lá de novo, estávamos simulando. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Pai, que possamos mergulhar um pouquinho nesse texto e perceber o chamado do Senhor para que o discípulo teu seja exemplar na sua postura, no seu comportamento, no seu modus vivendi. Que o Senhor nos ajude a destrinchar essas palavras e assimilar algumas coisas bem próximas para a nossa vivência cristã. Sim, oramos em nome do Senhor Jesus. Nosso tema hoje é este, o chamado do discípulo para ser exemplo. A palavra
torna-te padrão, padrão. A palavra grega é typos, e typos significa modelo, significa exemplo. Então, Paulo está dizendo para Timóteo que ele precisava ser modelo, padrão. Mas eu creio que não é uma abordagem específica, personalizada para o jovem pastor. Porque Paulo usa também isso para Tito, mas depois Pedro vai dizer assim que também nós devemos seguir o mesmo exemplo, o mesmo modelo, o mesmo padrão que vimos em Jesus Cristo. E eu queria então pensar sobre isso, porque na carta pastoral, Paulo escreveu 3 cartas pastorais, 2 a Timóteo e 1 a Tito. Qual era a ideia de Paulo? Instruir o jovem pastor como ele deveria exercitar o seu ministério. Tito na igreja de Creta e Timóteo também na incumbência ministerial e missiológica que Deus tinha traçado para ele. Então ele traz orientações bem práticas para o desenvolvimento do ministério pastoral. A preocupação nossa, fazendo alusão ao Dia do Trabalhador, é que nós vivemos um pouco de crise, eu diria bastante crise, na área trabalhista. A gente tem dificuldades hoje de encontrar mão de obra que seja referencial, que seja tipos, que seja exemplo, que seja modelo. E olha, em todas as esferas profissionais, a gente tem visto dificuldades na qualidade de atendimento das pessoas, desde um telefonema numa empresa, desde o atendimento no balcão. Tem pessoas que você chega em alguma loja, elas continuam conversando e deixam o cliente lá de lado. Nós percebemos também dificuldades das pessoas na pontualidade, os funcionários. Na construção civil hoje está acontecendo uma coisa curiosa. As pessoas na segunda-feira elas não vêm cedo, só vêm de tarde. E na sexta-feira trabalham de manhã à tarde, não querem mais ir. Está assim na construção civil. Mas eu acho que também na oficina mecânica deve ser desse jeito. Nos escritórios a gente tem percebido a falta de prestatividade, a falta de iniciativa, de proatividade. Pessoas com dificuldade de apresentar um serviço de qualidade e ser responsável. Quem fez isso? Não deu certo, fui eu. Me perdoe, eu fiz errado. Está difícil de encontrar pessoas, trabalhadores nesse nível. Quando Paulo escreve isso, ele está dizendo que você pode agir em 5 dimensões da sua vida, que isso precisa ser mais notório. E ele coloca essas 5. Você tem que ser tipos, você tem que ser padrão, modelo e exemplo na palavra, no procedimento, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E eu quero olhar rapidamente essas 5 abordagens de Paulo sobre em que você deve ser exemplo. Primeiro, você precisa ser exemplo dos fiéis na palavra. Essa palavra aqui é toda verbalização. A palavra significa qualquer discurso, qualquer exposição de pensamento, qualquer expressão que você utiliza. E existem aqui algumas vulnerabilidades na área da palavra que são mais comuns. Vamos enumerar alguma delas. Aquelas pessoas que falam e não cumprem, trazendo descrédito à palavra. Pessoas que marcam com você um compromisso amanhã, às 7 horas da manhã nós vamos estar juntos naquele compromisso. E as pessoas não chegam no horário, não justificam. Isso traz um descrédito na palavra. Falam e não cumprem. Não só no sentido de compromissos, mas também de obrigações. Pessoas que assumem compromissos e não honram a palavra. Outra vulnerabilidade da palavra tem a ver com a mentira. Pessoas que ocultam a verdade. Pessoas que fazem a jeito de alguma coisa para tentar convencer. Eu já percebi isso até em casamento, já tratei de cônjuges infiéis que não tratam a pendência com seu cônjuge e vivem uma vida mentirosa, porque não trataram um problema que precisava ser tratado. Terceira vulnerabilidade da palavra, falar demais. E aqui tem uma métrica que o Senhor mesmo nos ensinou. Por que que Deus te fez com 2 ouvidos e com uma boca só? Pelo menos para que você ouça 2 vezes mais do que você fala. E é assim? Normalmente é mais fácil. Eu me recordo de uma escola, uma universidade, que ofereceu um curso de oratória e o curso de aprender a ouvir. Aprender a ouvir não pôde realizar, porque não tinha ninguém que queria participar. Mas o oratório sim, a postura de voz, a entonação, como fazer um discurso, como se postar numa tribuna, num palco, como falar com as pessoas. Nós precisamos entender que o falar demais expõe as pessoas. O falar em excesso, como já diria Provérbios 32:1, que quem fala demais dá bom dia a cavalo.
Por que essa expressão? Porque não se conversa com cavalo. Mas o cara que fala demais, até para cavalo ele está dando bom dia. Fala em excesso. É uma terceira vulnerabilidade da fala, da palavra. Por isso que Salomão, desde os remotos tempos bíblicos, já dizia: não é bom proceder sem refletir, sem pensar, sem mastigar dentro de você. E peca quem é precipitado. E quem fala demais é porque é precipitado. Guarda isso no seu coração. Quarta vulnerabilidade, murmurar e reclamar. E para mim, murmuração e reclamação é uma antítese de gratidão. Porque as pessoas que murmuram, as pessoas que reclamam, as pessoas que lamentam, elas não estão sendo gratas por tantas coisas que o Senhor tem feito. Havia uma canção antiga que foi composta numa situação dramática, e a pessoa, conhecendo a história desse hino, dizia assim: sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venha a ter de suportar. Mas é difícil confiar e aguardar tudo que o Senhor tem para realizar na minha vida. Assim era a canção. Muito cuidado com lamento, murmuração, muito cuidado com a reclamação. Que você use a sua boca para agradecer. Mas há uma outra vulnerabilidade na palavra: maledicência. O que é maledicência? Falar mal de alguém, denegrir a imagem de uma pessoa. Você viu falar sobre aquele meu irmão? Conta, meu irmão, que eu quero orar por ele. Cuidado com esse tipo de colocação. Tem gente que quer saber qual o motivo de oração, mas na verdade está querendo saber fofoca. E maledicência e fofoca estão muito próximos ali. Nem te falo o que aconteceu. Conta. Isto é uma simulação clássica de alguém que gosta de saber da vida dos outros, de fofocar, de falar mal das pessoas. E é uma vulnerabilidade, e a palavra de Deus ela é cortante com relação à maledicência. Tiago 4,11 diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga ser irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador, mas você é juiz, e se coloca nessa posição. E a mesma ideia de Jesus: o que você fica olhando? O cisco no olho do seu irmão, e você não olha uma baita trave no seu próprio olho. Pois bem, amaldiçoar, outra vulnerabilidade. E às vezes a gente nem percebe que assimilamos algumas palavras que são maldição ao pronunciar. Por exemplo, quando você está nervoso, o seu filho faz uma traquinagem e você diz: seu menino danado. Se você for olhar no dicionário, danado quer dizer aquele que foi condenado ao inferno. E você nem percebe, parece uma palavra que todo mundo fala. Muito cuidado com a forma com que você pronuncia aquilo que você diz, porque ao invés de se tornar bênção, se torna maldição. E a última vulnerabilidade que mencionaria são os votos. Gente que faz votos, que assume compromissos e não cumprem. Salomão já dizia o seguinte: meu irmão, quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O texto diz, lá em Eclesiastes 5,4. Cumpre o voto que fazes. Preste atenção. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpra. Deus não exige que você faça algum voto. E você sabe que os votos são, alguns, obrigatórios. Por exemplo, compromisso de casamento, você faz voto. E os casais estão lá na frente do Senhor, das famílias. Receba esta aliança como símbolo puro e imutável do meu amor por você. Prometo te amar, te honrar, te ser fiel, cuidar de você durante todos os dias da minha vida, com a ajuda de Deus. Não deu um ano, o casal: não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem. E o voto? As pessoas banalizaram o compromisso com a palavra. Quais são as diretrizes bíblicas para a palavra? O Salmo diz assim: que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam todos agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Não saia, diz as Escrituras, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe? Podre, impura, suja, imprópria. Todos os palavrões estão dentro da palavra torpe. Mas saia da sua boca unicamente a palavra que for boa para construir, para edificar, para somar, para agregar. E diz o texto: e que transmita graça. O que é isso? Favor. As Escrituras também dizem que a sua palavra seja sempre temperada,
seja agradável, temperada com sal, para saberes que deveis responder a cada um. As Escrituras também dizem, e Jesus ensina, seja porém a tua palavra, sim, 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 sim. E o que disto passar vem da onde? Maligna. Por isso que está aqui embutida a importância da credibilidade. Eu me recordo, não sou tão antigo assim, mas eu vivi numa geração que um fio de bigode valia. Hoje, dentro e fora da igreja, você pega, escrevinha, faz um contrato, registra em cartório, manda publicar, reconhece e firma, e às vezes com um irmãozinho da sua igreja, e aquilo ele não honra, porque a palavra foi para o chão. Eu sempre oriento, queridos, hoje o mundo está de tanto descrédito, por favor, sejam criteriosos, pode ser irmão da igreja que for, escreve no documento, está aqui meu irmão. Ah, desconfia de mim, cara, o mundo está tão perdido. Vocês se recordam que uma época as pessoas iam contratar uma funcionária doméstica, sabe quem elas escolhiam? As domésticas crentes. Agora, as crentes roubam dentro das casas. Então nós precisamos resgatar, e a palavra de Deus nos instrui nesse sentido, que há uma relação entre a boca e o coração, por isso a boca fala do que está cheio o coração, e aí você tem que engendrar dentro do seu coração coisas boas, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o seu coração, e quando você for falar, você vai transmitir graça. Segunda área que você precisa ser exemplar, no procedimento. A palavra procedimento tem a ver com modo de vida, com conduta, com postura, o jeito de você viver. Vulnerabilidades nessa área. Qualquer pessoa sem o temor e sem o conhecimento do Senhor, anda segundo o seu próprio conceito. E a Bíblia diz que esse tipo de comportamento e procedimento é um procedimento mundano. E a Bíblia diz também que esse comportamento e procedimento é um procedimento fútil. Então, se existe o comportamento fútil, comportamento mundano, existe o comportamento que é plausível dentro da presença do Senhor. E é interessante que isso acontece, o procedimento, em várias áreas. Na área esportiva, esses dias eu estava brincando de tênis com 3 amigos, e eu me recordo que na quadra ao lado tinha 2, e cada erro daqueles indivíduos de trás, eles falavam palavrão. Eu fiquei com vergonha daqueles palavrões que aquele povo falava. Então, o procedimento do cristão, ele é adequado nos negócios. A conduta dele com os negócios é tranquila. O procedimento dos cristãos também se aparece num campo de futebol, numa prática esportiva. O procedimento do cristão, ele diferencia até na lida do trânsito. Deixa eu até dar uma dica para vocês, se ainda vocês não sabem. Nas ruas de Dourados tem aquela pista e ela é tracejada, aquela faixa tracejada. Aquilo lá não é para você andar em cima, ou é andar do lado direito ou esquerdo. Só se você paga 2 IPVA, então você pode andar naquela pista do meio. Eu vejo muita gente cometendo esse absurdo, parece que eu não sei onde tirou a sua carta. E lá no trânsito, às vezes, essas coisas trazem provocações a gente, e você então tem que se segurar para que o seu procedimento não comprometa a sua fé cristã. E muito mais ainda quando está escrito, Deus é fiel, lá atrás do seu carro e você sai por aí buzinando e brigando com todo mundo e xingando as pessoas no trânsito. Procedimento. Seja exemplo no seu procedimento, na sua conduta. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz assim, segundo a dureza do coração e coração impenitente, você acumula contra ti mesmo ira, e da revelação do justo juízo de Deus, que a cada um retribuirá segundo o seu procedimento. Então, meu amigo, se o coração seu é duro, a palavra duro aqui é teimoso, é um coração insubordinado, insubmisso, e o coração impenitente quer dizer que não se arrepende, que não reconhece os seus erros, é aquele comportamento que as pessoas adotam, eu não mudo, eu já falei, é assim e pronto, acabou. O coração cristão, ele é penitente, ele não é impenitente, ele reconhece os seus erros. Quais são as diretrizes bíblicas para o procedimento? Olha que pergunta que Tiago faz no capítulo 3, versículo 13. Quem é sábio e inteligente? Quem dentre vocês é sábio e inteligente? E a resposta dele é assim, mostre
em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. A sabedoria, a sua inteligência vai ser percebida, notória, no seu procedimento, na sua conduta. Por isso, ser exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento ou no trato. Comporte-se bem no meio daqueles que são de fora. As pessoas estão aí para achar alguma coisa. E olha, eu vou dizer para vocês, se aquelas pessoas que te cercam perceber que em você, que se denomina cristão, alguma coisa que denigre, que comprometa o Evangelho de Jesus Cristo, Jesus já disse, ai daqueles que escandalizam, daqueles que são pedra de tropeço para outras pessoas. Melhor lhe fora que pegasse uma pedra, amarrasse no seu pescoço e pulasse no mar, do que você escandalizar uma pessoa. Então, Deus, Ele olha para o seu comportamento, para a sua postura, para o seu procedimento. Mantenha um procedimento exemplar. Viva em santo procedimento e piedade. Comporte-se com simplicidade, com empatia, com humildade, com prestatividade, com acessibilidade, zeloso na prática das boas obras. Salmo 15 pergunta assim, quem entrará nos céus? E lá o tema do Salmo 15 é o cidadão dos céus. E ele diz várias descrições desse cidadão dos céus, mas uma que me chama a atenção é assim, aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Exemplo, você vendeu o seu carro de forma precipitada e você vendeu por 30 mil reais. 15 minutos depois, você deu a palavra, está vendido, 30 mil reais, ok. 15 minutos depois você descobre que o seu carro valia 35 mil. O comportamento mundano qual é? Desfiz o meu negócio. O comportamento cristão é, cara, eu fiz besteira, mas eu comprometi, agora vou sofrer o dano, mas o carro é seu. Isso é o que o Salmo 15 me ensina. Jura com dano próprio e não se retrata. Eu fiz equívoco, eu errei, deveria ter pesquisado melhor, fiz caca, mas em honra à minha palavra, aqui está o carro, pode levar. Vocês estão entendendo o que Deus espera de nós? É um procedimento que traga a comunidade onde você está inserida, olha como esse povo vive. Paulo tinha uma consciência tamanha desse compromisso com o seu procedimento, que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 21, ele diz o seguinte, o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante das pessoas. Olha a preocupação desse apóstolo. O que me traz preocupação é de que eu tenho um comportamento honesto, não só diante de Deus, mas diante das pessoas. Tu, porém, sê exemplo dos fiéis na palavra, depois no procedimento. Em terceiro lugar, no amor. Paulo está tratando sobre esta expressão muito comum. Fala em amor hoje, a novela sabe, a comunidade de Jovial conversa sobre amor, mas o amor bíblico poucos conhecem. Quais são as vulnerabilidades do amor que se prega no mundo? Primeiro, um amor inconveniente, um amor interesseiro, um amor fingido, um amor teórico, um amor que guarda rancor. Isso não é amor. Incrível que isso dentro da comunidade de fé, porque às vezes a gente senta com alguns casais que já viveram 10, 20, 30, 40 anos e tem rancor no coração, falando, onde é que está esse amor? Porque o amor, ele não pode ser vingativo. O amor, ele tem que ser restaurador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho e tem que caminhar a segunda milha. O amor teórico, aquelas pessoas que verbalizam, isso é comum com as crianças, com os adolescentes, papai, eu te amo, mamãe, eu te amo, e não obedece. Cadê a coerência? O amor, ele tem que ser prático, ele não pode ser teórico. As diretrizes bíblicas é que você tem que amar em todas as direções, e Jesus sintetiza todos os mandamentos em 2, amar a Deus acima de todas as coisas, e amor ao próximo como a si mesmo. E esse amor então tem que ser verdadeiro, resoluto, sério, e um valor vinculado com a obediência. Jesus disse de uma forma muito simples, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. O amor prático. Não amemos só de palavras, ou não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Por isso é mais bonito ver um amor na prática
do que na teoria, na declaração. Eu sempre tive dificuldades nas comemorações das nossas igrejas, porque chegava no Dia das Mães, nós vamos chegar na semana que vem, falar sobre as mamães. Mamãezinha, eu te dou todo o meu coração. E aquela melação feia, e o cara desobediente em casa. Então, por favor, fale menos, mas haja mais. Queridos, nós precisamos resgatar esse amor do exemplo dos fiéis. Um amor com compromisso, um amor abrangente. Paulo, encerrando uma das cartas dele, ele diz o seguinte: portai-vos como gente grande, fortalecei-vos. E uma das afirmações dele é a seguinte: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vamos dizer comigo? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Um copo d'água com amor, varrer o chão com amor, acordar cedo amanhã para chegar no seu trabalho com amor, falar bom dia para o frentista do posto de gasolina com amor, atender o seu vizinho com amor, com graça, transmitir sempre amor de Jesus. Você tem que ser exemplo dos fiéis. Mas também na fé. A palavra que Paulo utiliza aqui tem a ver com convicções, com crença, com confiança e fervor. Quais são as falácias da fé? Primeiro, da mesma forma que o amor, a fé pode ser fingida. Tem gente que finge que ama por interesse. Depois descobre que na verdade não era um amor verdadeiro. A fé também pode ser fingida. Outra falácia da fé: a fé pode ser fraca, débil. Na primeira tribulação, a pessoa chuta o balde. A fé pode ser também inoperante. E Tiago traz uma contundência nessa afirmação: a fé sem obras é morta. A fé tem que ser operante. Quem tem a fé, mostra a obra. A fé pode ser reprovada. A fé também pode se desviar, porque algumas pessoas, e o texto menciona que por cobiça, por questões materiais, podem se desviar da fé. A Bíblia fala de fé que naufragou, fé que se desviou e fé que foi abandonada. Porque no final dos tempos diz as Escrituras que muitos apostatarão da fé. Vão perder a fé, vão se desviar. Quais são as máximas sobre a fé? A fé é a vitória que vence o mundo. Se você tem fé, você vence o mundo. As máximas sobre a fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A máxima das Escrituras também é que você tem que desenvolver uma fé operante, prática. Guarde a sua fé. Paulo, encerrando a sua carta a Timóteo, ele descreve o seu ministério com um versículo assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem gente que chutou a fé. Tem gente que não guardou, não completou a carreira, mas saiu na carreira. E você tem que guardar a fé, preservar no seu coração. Aqui tem a ver com a sua espiritualidade, com a sua vida. Você tem que ser rico em fé. E eu queria destacar que nós temos banalizado o sagrado. Para mim, que nasceu num lar cristão, domingo para mim é sagrado. Não para fazer churrasco, também pode ter. Não para fazer um prato diferente na minha casa, também pode ter. Mas domingo é sagrado porque eu sempre reservei, toda a minha história, tenho 56 anos, é dia do Senhor. Nada pode ocupar isso como prioridade na minha vida. É o dia que eu cumpro Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós banalizamos o dia do Senhor, sagrado. Nós banalizamos a vida devocional. Coisas básicas, o arroz com feijão da vida espiritual. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Cântico de criança. E é fato. Você já ouviu? Ai, que bonitinho as crianças cantando. Seria bonitinho se você introjetasse essa verdade dentro do seu coração. Leia a Bíblia e faça oração. Isso é substância diária para a sua manutenção. Outra coisa para mim que é sagrada: dízimos e ofertas. Desde 11 anos de idade, vendendo limão da feira, sempre fui dizimista. Porque eu sei que aquele é do Senhor. E Deus sempre honrou na minha vida, na minha família. E aprendi isso, sabe com quem? Com meu avô, que tinha uma caixa de sapato, ele tinha uma quitanda. E eu lembro que essa caixa de sapato, depois que ele fechava o expediente da sua quitanda lá na Zona Norte de São Paulo, ele separava aquele valor do seu dízimo e colocava naquela caixinha. Todo domingo meu avô dava dízimo e oferta. Nossa, que lição!
para mim é sagrado. Não mexa no sagrado. Resgate isso. Isto é ser exemplo dos fiéis na fé. E por fim, na pureza. Na pureza tem a ver com a castidade, com a inocência. E aqui há uma vulnerabilidade da pureza, porque a tecnologia aumentou a sua vulnerabilidade. Antigamente as pessoas diziam assim: o cara foi para o mundo, quer dizer que abandonou a fé, foi para a vida, foi para as boates, foi para as baladas, foi para as drogas, foi para a bebida, foi para a cachaça, ele foi para o mundo, não é isso? Hoje o mundo cabe dentro do seu bolso, porque você não precisa ir para o mundo vem dentro de você, e através desse equipamento, que é uma bênção, mas pode ser uma desgraça e uma maldição para a sua vida, o mundo tem entrado dentro de você. Eu admiro aqueles pais que, sem critério algum, deixam os seus filhos navegar. Você que é adulto e que deveria ter facilidade de discernir tudo que você vê aqui, você fica muitas vezes vulnerável aqui, porque você pode, a qualquer clique, permitir que o mundo entre de você. E o seu filho que não tem essa capacidade de discernimento, você está deixando ele à revelia e à mercê da sorte. Meu querido, a pureza é uma exigência do Senhor. A pureza é algo que Deus espera. A Bíblia diz assim, que sem a santidade ninguém verá a Deus. E a Bíblia diz que não herdarão os reinos dos céus os impuros. Ah, pastor, que é difícil, né? É sim. Ninguém falou que é fácil. E o exemplo nosso é o do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma luta constante. A recomendação bíblica é: fuja da impureza, lute contra a impureza, arrependa-se da impureza, ocupe o pensamento com o que é puro e busque a santidade, busque a pureza na sua vida. Eu encerro dizendo que Jesus é o modelo referencial, é o tipós mais perfeito que a gente tem. Você deve ser exemplo dos fiéis, como Jesus foi, na abordagem, na palavra, na postura, na conduta, no procedimento. Você deve ser fiel, exemplo dos fiéis, também no amor, que Jesus demonstrou para todas as pessoas, que você também tem que exercitar, na fé, na vida piedosa, no compromisso espiritual, na vida com o Pai, na vida de oração, nos seus compromissos espirituais, e também na pureza, na santidade de vida. Vamos ficar em pé, quero orar com você. Senhor, talvez aqui nós somos desnudados diante da Tua presença, mas para mostrar quem realmente nós somos. Mas não com o propósito de condenar, de atacar pedra nas pessoas, mas com o propósito de alertar, com o propósito de recuperar, de restaurar. Pai, nós não queremos ser conhecidos aí fora como aquele crente caloteiro, mal pagador, mentiroso, impuro, pornográfico, má conduta. Pai, nos livre do mau testemunho, que através da nossa vida muitos se aproximem de Jesus. Este é o chamado do discípulo, um chamado para ser exemplo, em nome de Jesus. Amém.